protesto diante da Universidade Metodista em São Bernardo. Professores, funcionários administrativos e estudantes atendem a chamada do sindicato pela defesa dos seus direitos trabalhistas. Depois de uma greve de 19 dias em maio, a Metodista do ABC cedeu e colocou em dia os atrasados. Foi uma vitória do sindicato, mas passou um tempo e a universidade voltou ao calote. Mas voltou também a resistência e agora em ato ainda mais forte. Então, nesse momento que o ensino superior está numa profunda crise, mais uma vez são os trabalhadores que são convocados para pagar a fatura. O que acontece com as universidades particulares? O que vai ser do ensino superior privado no Brasil? A educação no Brasil passa por um momento muito difícil. As universidades públicas, federais e estaduais estão em crise. No caso das federais, também porque o novo ministro da Educação resolveu travar uma batalha contra os moinhos de vento, que ele imagina, da Academia Nacional da Inteligência Nacional. Além disso, esse contingenciamento de verbas, que na verdade é um corte de verbas, está comprometendo toda a pesquisa, porque quem realiza pesquisa nesse país são as universidades federais. As universidades particulares, o sistema privado de ensino superior, simplesmente se preocupa com o ensino, não com a produção de conhecimento. Preocupa-se sim com a transmissão de conhecimentos. Mesmo neste caso, o ensino superior, a transmissão de conhecimentos do ensino superior está comprometido pela atuação dos grandes grupos mercantis que se instalaram nesse país. E se instalaram em função dos programas de financiamento público que foram estabelecidos, tipo FIES e ProUni. A derrama de dinheiro que foi jogada em favor das mantenedoras do ensino superior privado já não existe mais. Esse país está passando por uma crise econômica e fiscal de grandes proporções. Esses grupos econômicos que dependem da lucratividade e dos grandes níveis de lucro para inclusive terem as suas ações nas bolsas de valores comercializadas, resolveram então partir para a redução de custos. E o que significa reduzir custos de uma universidade? Ora, o grande componente do custo é o seu capital humano, o grande componente do custo é o seu corpo docente. São os seus professores e as suas professoras e os seus funcionários não docentes. Para os funcionários não docentes, os auxiliares de administração escolar, os grandes conglomerados econômicos estão adotando a medida de terceirizar os serviços e precarizar os serviços por meio dessa terceirização em função da nova lei trabalhista. Para o corpo docente, a solução foi reduzir salários. Mas a redução de salários é proibida pela Constituição. Então, o caminho adotado, a estratégia que está sendo adotada pelos grandes grupos mercantis é a substituição de professores que ganham salários mais elevados por outros que, em função da crise econômica, se submetem a receber salários mais baixos. No final do semestre passado, a Laureate, dona da FMU, da FIAM e da Universidade Anhembi Morumbi, demitiu professores para contratar outros por salários mais baixos. Reações vieram com rapidez. Estudantes organizaram um protesto. Câmara Federal, deputado faz a denúncia. Fundo de investimento americano, e essa turma só vê a planilha na frente.
não vê gente, não vê educação, não vê professor, não vê estudante. É uma outra lógica, é uma lógica que trata a educação como mercadoria. Orlando Silva, no plenário do Congresso, pediu audiência pública com o ministro Weintraub, o Tribunal Superior do Trabalho, o presidente da Laureate, federação, sindicatos e a UNE. Tudo para discutir as demissões em massa e o evidente abuso do direito de demitir. No sindicato, os professores se organizam. Então, se você tem um negócio com cliente cativo e receita certa, que era a questão do FIES, era o melhor negócio do mundo. Em assembleia, professores do Grupo Laureate decidem estratégias jurídicas e políticas para a sua proteção e recebem apoio na Assembleia Legislativa de São Paulo, com requerimento convocando a Laureate a dar explicações. Os professores reagiram. Organizados no sindicato, conseguiram na Justiça o compromisso de direitos ampliados. Nessas condições, eu particularmente estou desenvolvendo a ideia de que esses grupos econômicos estão estabelecendo, no caso do ensino superior, um cartel de salários. Um cartel no sentido de que existirá em pouco tempo um teto máximo salarial que essas instituições pagarão, além de contratar professores exclusivamente por hora aula, aumentando excessivamente a carga de trabalho dos professores e das professoras, se valendo dos benefícios da lei trabalhista, que foi aprovada em 2017, e também da complacência do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação, utilizando, inclusive, o chamado ensino à distância para reduzir os custos. Os professores estão cada vez trabalhando mais e sendo remunerados com menor valor. Nossa articulação vai a Brasília, envolve deputados e até o ministro que não entende de educação. A FEPESP vem denunciando esse descalabro no ensino superior privado há muito tempo, inclusive com a publicação de um livro contando como se instalou o negócio da educação nesse país. E agora também está denunciando de que maneira essa estratégia está sendo levada a efeito pelas universidades, no sentido de reduzir os salários e de quase nenhum investimento na produção de conhecimento e a utilização, que eu reputo criminosa, do ensino à distância para redução de custos. Agora em setembro, no dia 12, a Câmara Federal em Brasília terá audiência pública para discutir a mercantilização do ensino superior privado. E em São Paulo, na Assembleia Legislativa, no dia 4 de setembro, o ensino superior privado volta a Berlinda com uma discussão importante, em nova audiência pública e desta vez sobre o ensino à distância na educação superior e sobre a precarização do trabalho do professor. É premente que a sociedade brasileira, a comunidade acadêmica, todos os atores desse processo estejam atentos para o que se está fazendo com a educação nacional. E atentar contra a educação nacional significa atentar contra a soberania nacional.